Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo sem roteiro, sem pesquisa, só falando. Na verdade, acho que eu nunca fiz esse tipo de vídeo. Mas eu sinto que o jogo entre o Rockets e o Warriors precisa ser comentado por tudo que envolveu essa série. Foi na última temporada que eu quase presenciei um milagre quando parecia que o Rockets iria eliminar o super time do Warriors, e na percepção de muita gente, isso iria acontecer se Chris Paul não tivesse se machucado, e parece que sempre foi assim. Além do Warriors montar uma incrível equipe através de uma ótima administração, eles ainda parecem ter a sorte da estrela da outra equipe sempre se machucar. Então, entrando nessa temporada, todos esperavam ver essa revanche e viam a equipe do Rockets como o único time que poderia fazer frente à dinastia do Warriors, e não era por menos. Eles competiram com o Golden State, que mesmo sem DeMarcus Cousins ainda era o favorito, principalmente pela incrível performance de Kevin Durant, que tem jogado de maneira quase irreal nesses playoffs. E foi aí que parecia que a sorte do Warriors havia acabado, porque o Durant se machucou e parecia na hora uma lesão grave que o tiraria do resto da temporada. Felizmente os resultados mostraram que não foi tudo isso que esperávamos, mas mesmo assim ele não atuou mais na série contra o Houston, então esse era o momento, essa era a chance de alguém finalmente desbancar o Warriors, e quem melhor que o time que levou para 7 jogos na temporada passada, que parecia que ia vencer se Chris Paul não tivesse ido machucado, e principalmente que estava competindo com a equipe mesmo com o Durant ainda jogando. Mas foi aí que nós lembramos o porquê o Warriors tem realmente uma dinastia. Quer dizer, desde que Durant chegou as coisas ficaram meio que assim diferentes. Muitos pararam de levar essa equipe a sério porque todos sabiam o que ia acontecer, quem seria o campeão, e acho que principalmente Stephen Curry foi o atleta que as pessoas meio que deixaram de lado, porque nos últimos anos surgiu essa história que Curry não consegue jogar nos playoffs, o mesmo que ele joga na temporada regular. E também desde que KD chegou, Curry nunca mais sofreu aquela pressão de carregar sua equipe, e isso meio que afetou seu legado de certa forma e criou essa narrativa, principalmente depois da chegada de Kevin. Agora nessa série tinha alguns legados em jogo sem sombra de dúvidas, principalmente do próprio Curry e de toda a dinastia, mas eu acho que agora não restaram muitas dúvidas de o porquê esse time está a caminho de seu terceiro título seguido. No jogo em que Durant se machucou, todos imaginavam que havia acontecido algo bem grave e era visto que isso tinha abalado os jogadores. A torcida estava quieta, a linguagem corporal dos atletas do Warriors mostrava isso, e essa era a chance do Rockets. Eles estavam perdendo feio e voltaram a encostar no placar, e era quase certo que eles ganhariam. E provavelmente qualquer outro time iria perder se isso acontecesse com eles, porém o Warriors mostrou que eles não estão ali por acidente e que principalmente eles querem ser campeões, e mesmo com tudo isso, eles conseguiram assegurar a vitória e a vantagem na série. Então aí voltou para a casa do Rockets, onde eles haviam ganhado os 2 primeiros jogos e o Warriors não tinha Kevin Durant, então essa era a situação perfeita para levar o jogo 7, mas de novo a dinastia do Warriors apareceu. Não foi um jogo muito bonito, Stephen Curry acabou o primeiro tempo sem nenhum ponto, mas mesmo assim o Rockets nunca conseguiu abrir aquela vantagem. Klay Thompson teve um ótimo primeiro tempo, o banco do Warriors apareceu e principalmente André Iguodala começou a acertar as bolas de 3, e não é que ele não consiga, mas no cenário ideal você meio que quer que ele seja o cara que arremesse. Porém ontem parecia que toda vez que Houston iria finalmente abrir uma vantagem, Iguodala acertava um arremesso de 3 e mantinha o placar perto. Depois, no final do terceiro quarto, parecia que o Rockets finalmente tomaria o controle do jogo porque todo momento estava do lado deles. Thompson havia esfriado, Curry não estava tão bem e Chris Paul estava dominando. E novamente no início do último quarto, Iguodala acertou um arremesso de 3 e ali basicamente o jogo acabou. O Curry começou a acertar tudo, mesmo com a mão claramente incomodando ele, o que se fosse um jogo normal ele provavelmente sairia, mas ali ele continuou acertando tudo. A defesa do Rockets foi bem suspeita no final do jogo e assim o Warriors fechou a série. Foi novamente para as finais, provavelmente o Durant vai voltar e dificilmente tem algum outro time que consiga batê-los. E assim a dinastia do Golden State Warriors continua. Agora quanto ao Houston Rockets fica essa dúvida. Essa era a melhor oportunidade que eles tinham, mas 2 vezes eles deixaram escapar. Tanto no jogo em que Durant se machucou, quanto nesse último que ele nem atuou e Stephen Curry literalmente não fez nada no primeiro tempo. Então tem essa questão, qual é o futuro do time?
Esse estilo do jogo do Rockets, que às vezes depende de James Harden assumir e fazer aquelas bolas ridículas de 3 no step back, não deu certo. O tempo está chegando a Chris Paul, inclusive foi possível ver ele meio que mancando em certos momentos do jogo. Mesmo assim ele ainda dominou, porém ele não está ficando mais novo. Essa era a melhor oportunidade para o Rockets passar, mas agora, depois de perder múltiplas vezes para o Warriors nos playoffs nos últimos anos, é difícil imaginar que esse time consiga ganhar algo se continuar dessa maneira. Então eu deixo essa questão: qual vai ser o futuro do Rockets? O que eles têm que fazer? Nas últimas 2 temporadas eles aparentavam ser o único time que conseguiria fazer frente ao Warriors, porém novamente eles falharam. Então será que eles conseguirão aproveitar a estrela de James Harden? Ou será que eles estão destinados a ficarem à sombra da dinastia do Golden State? De qualquer forma, isso vai ser outro fator a ficar de olho nessa agência livre. Obrigado e até a próxima.